Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar o nosso mini curso sobre a LC 407 de 2010. Legislação essa que trata sobre a organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. Eu disse isso em sala de aula, eu não lembro se eu falei nas aulas anteriores, mas eu vou falar para vocês. Gente, você concurseiro, você tem que estudar com estratégia, você tem que estudar com prioridades, tá? Você tem que ter um foco o quê? Eu quero acertar as questões de prova. E eu digo para vocês, papo reto, olhando no seu olho, este assunto, a LC 407, gente, é um assunto que você não pode perder questões de prova. Não pode. Por quê? Aqui não existe o tal de doutrina. Aqui não existe jurisprudência do STF, do STJ, do Tribunal de Justiça. Aqui não tem doutrina, já falei doutrina, jurisprudência, entendimento de banca, não tem nada disso, cara. O que acontece? É somente isso que está na lei. E papo reto, uma lei como essa aqui deve ser objeto aí de 5 questões da sua prova. Papo reto com vocês, digo sem medo de ser feliz, que as minhas aulas elas são completas. Se você assistir às minhas aulas com bastante atenção, com bastante foco, fazendo as devidas anotações, com o material de apoio em mãos, eu tenho certeza absoluta que você vai acertar todas as questões de provas. Claro, seguindo as nossas orientações. É tranquilo, é fácil, tá certo? Vamos para o terceiro título. O título terceiro, ele trata sobre da competência dos órgãos, ou seja, da competência das unidades administrativas, as unidades organizacionais da Polícia Judiciária Civil. A Lei Complementar 407, eu já disse isso em aulas passadas, é importante reforçar, ela trata de 2 assuntos, da organização da polícia e do estatuto. Organização da polícia é o quê? São as unidades de trabalho, são as unidades administrativas, as unidades organizacionais, ou seja, as estruturas. Cada caixinha do organograma, cada estrutura, ele tem os cargos vinculados a essa estrutura e tem também as suas competências, tá? Essa parte da organização é o título 1º, o título 2º e o título 3º. Basicamente, vamos falar quase tudo sobre a organização da Polícia Judiciária Civil. A questão do estatuto é a questão do servidor público, a questão dos cargos. E nós vamos começar a falar a questão dos cargos no 4º, tá? No 4º título 4, até o final, 13º, 14º aí. É basicamente até o 13º, porque o 14º título da lei, ela trata sobre disposições finais e transitórias. Não tem tanta relevância para o nosso concurso público, tá certo? Então, hoje, nós vamos enterrar aí o assunto das competências, o assunto da organização. Papo reto para vocês, gente, presta atenção aqui. Antes de preparar essa aula, eu faço sempre uma pesquisa. E como, infelizmente, nós temos poucos concursos da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, e é um assunto bem específico aqui do Mato Grosso, né? Então, o que acontece? Eu pesquisei as provas, né? Por exemplo, no último concurso da PJC foi de investigador de polícia, né? Investigador de polícia foi em 2009, 2010. No prova de 2009 e 2010, aliás, o último concurso foi em 2014, né? Da Polícia Judiciária Civil. Nesse concurso da prova de 2014, não caiu nenhuma questão da parte de organização. Já lá, antes disso, em 2009, 2010, também não caiu nada da organização, mas eu pesquisei uma prova de delegado de polícia, salvo engano, os 2 últimos concursos aí, só caiu esse título da competência, tá certo? Só caiu da competência, ou seja, vocês têm que prestar atenção, porque pode cair para vocês, né? De início, já faço uma justificativa para vocês. Dos 14 títulos da lei, este título aqui é aquele mais extenso, tá certo? Mais maçante. Você tem que estar aí com sua energia aí bem fortalecida, né? Professor, eu vou deixar esse vídeo aqui para ser o último vídeo
é o último vídeo do dia para eu estudar. Cara, esquece, porque o assunto aqui não ajuda muito. Então você tem que ser o primeiro vídeo, porque você está com energia, você está aí com vontade aí, para você conseguir fixar. Vem comigo aqui. Então vamos lá, competência dos órgãos. Na aula anterior, nós estudamos o que? A estrutura organizacional. Tá? Mostrei até um organograma que eu fiz lá para somente você ter uma visão espacial do organograma lá da Secretaria de Saúde, na época que eu trabalhei lá. E agora, tá certo? Nós vamos ver cada caixinha daquela, nós vamos ter uma coisa chamada de competência, né? Cada unidade administrativa só pode existir no âmbito do poder público para fazer alguma coisa, ou seja, compete àquela unidade fazer cumprir, entregar determinados serviços para a sociedade. Se não tiver competência, não tem por que existir tal unidade. Aquela é a razão de ser da unidade, né? E essas competências são todas elas formalizadas e escritas, ó. São diversas competências, ou seja, todas aquelas estruturas, tá certo? Obrigatoriamente corresponde a uma competência. Bacana? Vamos lá, vamos começar aí a estudar esse cara aqui. Primeiro, né? Primeiro capítulo, então temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos. O primeiro capítulo dos órgãos da administração superior. Professor, quem que faz parte da administração superior? Primeiramente, faz parte o quê? A diretoria geral e o Conselho Superior de Polícia. Gente, parou, questão de prova, isso é importante. O examinador quer saber se você conhece o seu órgão, a sua entidade. Tá? O seu órgão, você tem que saber. Então, quem que faz parte da administração superior? A administração superior significa dizer que ele faz parte do núcleo estratégico, aonde as decisões são tomadas. Olha só, no artigo 9º é claro, a administração superior da Polícia Judiciária Civil compreende a diretoria-geral, que é o delegado-geral, inclusive este cara, que é o delegado-geral, ele é o responsável, ele é o ordenador de despesa, ele é o dirigente máximo dentro da estrutura da Polícia Judiciária Civil. Só que vocês têm que lembrar, nas aulas anteriores, que eu disse o seguinte, que a Polícia Judiciária Civil está vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública, o CESP, né, ao CESP, a Secretaria de Segurança, e está subordinado às ordens do governador. Então, ó, vinculado no sentido do quê? De fazer cumprir as políticas públicas e o planejamento estratégico. Então, está aqui, diretoria geral, esse cara aqui é o cara. Para assessorar, orientar o DG, nós temos aqui o Conselho Superior de Polícia. Não sei se vocês prestaram atenção, mas nas aulas anteriores nós vimos lá, nível de direção superior. Nível de direção superior, DG. Tá? Nível de decisão colegiada. Quando fala decisão colegiada, é mais de uma pessoa, é um colegiado. É o Conselho Superior de Polícia. Dica de concurseiro profissional. Dentro da estrutura da polícia, existe apenas 2 conselhos. Tá? 2 conselhos. O primeiro conselho é esse, o de superior de polícia. Tá, um conselho aí que tem muitas atribuições, nós vamos estudar cada uma dessas atribuições, e nós temos também, o Conselho de Ensino, que fica lá na ACADEPOL. Parou, vamos lá, ver se você consegue ter um mapa na sua cabeça. Primeira coisa, tá? Quem que é o dirigente máximo da PJC? O DG. Quem que é o DG? O diretor geral, ok. Quantos conselhos nós temos na polícia? 2 conselhos, né? 2 órgãos de decisão colegiada. Um é superior, que é de assessoramento direto do DG. Qual que é o nome desse órgão? Conselho Superior de Polícia. Tá? E o outro é o Conselho de Ensino. O Conselho de Ensino está vinculado lá na ACADEPOL, ok? Lá na ACADEPOL. Papo reto para vocês. Vocês querem ficar competitivo? Então, para você ficar competitivo, você tem que ir na prova do concurso. Desse título aqui, ó, das competências, papo reto com vocês, você tem que saber tudo sobre o DG e tudo sobre o Conselho Superior de Polícia. Você tem a obrigação disso, cara. Porque
de tudo que nós vimos aqui, vamos ver aqui nesse capítulo aqui, o DG e o Conselho Superior de Polícia é aquele que tem maior probabilidade de ser cobrado na prova, né? Então é o seguinte, o Estado tem uma estrutura organizacional que você tem um titular e o titular ele acompanha um cara que é chamado de adjunto, tá? Adjunto, opa, esse aqui não é o adjunto, né? Vamos lá, vamos ler esse cara aqui, desculpa aí, gente, vamos lá, me confundi aqui. A Diretoria Geral, tá? Unidade de Direção Superior, tem a missão de gerir funções institucionais da Polícia Judiciária Civil. Então, é o seguinte, seção número 1, olha só, ele fala sobre o DG, Diretor-Geral, a Diretoria Geral, tá? Unidade de Direção Superior, lá, lembra o nível de direção superior que nós estudamos lá na aula passada, tem a missão de quê? De gerir as funções institucionais da Polícia Judiciária Civil, ou seja, é o núcleo estratégico, é o comandante geral, é o comandante máximo da Politec, não, da PJC, Diretoria Geral. Parágrafo, artigo 11, presta atenção, vamos falar agora, essa seção aqui, tudo sobre a Diretoria Geral e depois do Conselho. A Diretoria Geral é dirigida por delegado de polícia da ativa, escolhido dentre os delegados de polícia de classe especial, portadores de curso superior de polícia, maiores de 35 anos, nomeado e exonerado pelo governador do Estado para mandato de 2 anos, permitida uma recondução por igual período. O delegado-geral poderá ser indicado em listas tríplice para o período de 2 anos, permitida a uma recondução igual prazo, né? Vamos lá, ou seja, o artigo número 11, tá, da lei, da Lei 407, vai definir o seguinte, os requisitos para a ocupação do cargo do DG, que é o diretor-geral, que é o comandante máximo. Ou seja, o legislador teve essa preocupação. Fazendo essa primeira leitura, o que você percebe? Olha, não é qualquer um que pode ser delegado, né? Ele colocou o quê? Limite de idade, né? E aí, faço uma retrospectiva nas nossas aulas anteriores. Nós vimos que lá no artigo 144 da Constituição, parágrafo 4, ele diz o seguinte, que o dirigente tem que ser delegado de polícia, não é isso? Tem que ser delegado de polícia. Nós vimos lá no artiguinho 79 da Constituição Estadual que tem que ser um delegado de polícia classe especial e falou que tem que ser da ativa, né? E agora, na lei, ele detalhou mais ainda os requisitos, né? Olha só, a diretoria geral é dirigida por delegado de polícia da ativa. Ok, né? Escolhido dentre os delegados de polícia de classe especial. Professor, o que significa classe especial? Nós vamos estudar, salvo engano, no título 5 ou 6 dessa aula, né? A estrutura, né, de carreira da PJC. E a estrutura de carreira da PJC, tá? É assim, basicamente, né? Delegado tem mais um aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Então, a estrutura básica é classe A, classe B, classe C e classe especial, tá? E classe especial, que é a última classe, né? A última classe aqui é o substituto, né? Só aplica-se para delegado, a gente vai ver isso em detalhes, né? Ou seja, ele falou para o cara ser diretor-geral, tá? Ele tem que ser classe especial, ou seja, tem que estar na última classe da sua carreira policial. Eu estou fazendo isso porque hoje a gente vai falar muitos requisitos de provimento de cargos, né? Onde o legislador diz o seguinte, olha, para ocupar determinado cargo, por exemplo, o regedor tem que ser também delegado de classe especial. Tá aqui, ó, classe especial é a última classe, tá certo? Da PJC. Então é A, B, C e especial, ok? Especial. O que equivale em outras categorias, que é a classe D, que é a última classe. Bacana? Então vem comigo aqui. Classe especial, portadores de curso superior de polícia, tá? É um curso específico, tá? Para a polícia, né? Tá? Específico da polícia. Esse curso superior de polícia é um requisito fundamental para a ocupação de vários cargos na polícia, destinados aí para a Polícia Judiciária Civil, para delegados e
também destinados aí para oficiais oficiais também da PM. Quem que oferece o curso superior de polícia? Diversas instituições. Uma delas, a Cadepol, também ela pode oferecer o curso superior de polícia, não sei se tem turma aberta. Eu sei que a Senasp, em Brasília, também oferece esse curso, ou seja, o requisito para o cara ser DG, ele tem que ser classe especial, delegado ativa, classe especial, tem que ter o curso superior de polícia, e colocou-se também, limite de idade, tá? 35 anos, tá? O maior de 35 anos, requisito de idade, por quê? Porque não quer um calouro lá para administrar, aí, para ser responsável. Nomeado e exonerado pelo governador do estado, tá? Ou seja, de livre escolha, né? É um cargo comissionado isso aqui, para o mandato de 2 anos, permitida uma recondução de igual período, né? De igual prazo. Ou seja, os requisitos. Papo sério para vocês, este artiguinho 11 aí tem grande possibilidade de ser cobrado na prova, tem muitos detalhes aqui que o examinador pode explorar. Parágrafo 1º. O delegado-geral poderá ser indicado em listas tríplice para o período de 2 anos, permitida uma recondução por igual período. Então, poderá. Olha o verbo aqui. Isso aqui não está dizendo que será obrigado, né? Antigamente, né, recentemente, né, o último provimento, o delegado-geral foi escolhido dentro das listas tríplices. Mas o governador do estado, tá certo? O governador do estado ele tem a prerrogativa de escolher qualquer um dos delegados. Por exemplo, se o professor Luiz fosse... no meu caso, professor Luiz, né? Vamos lá, vou deixar esse professor, vou entrar na política, Deus me livre. Estava colocando um exemplo ilustrativo para vocês, né? Um exemplo ilustrativo. O professor vai lá, governador do estado. Particularmente, eu vou escolher um delegado de polícia de minha extrema confiança, porque é uma instituição aí, muito importante para a sociedade, né? Tem aí muitas implicações a Polícia Judiciária Civil. Se esse cara, né, que goza da minha confiança, atende meus requisitos de competência, estiver na lista tríplice, vai ser ele, né? Senão, eu não ir. Só se a lista for pessoas que atendem o meu requisito pessoal, porque é uma prerrogativa pessoal do governador escolher ou não escolher a lista tríplice, né? Então, está lá, poderá. Parágrafo 2º. A formação, o parágrafo 2º vai falar o quê? O critério de formação dessa lista. A formação da lista tríplice dar-se-á mediante voto secreto de todos os delegados de polícia do estado e dela constará o nome dos candidatos mais votados. Olha que coisa interessante. O legislador excluiu do processo aí de escolha do dirigente máximo os investigadores, os escrivões, e excluiu também o quadro administrativo da PJC, né? Parágrafo 3º. Integrarão a lista tríplice os delegados de polícia mais votados e, ocorrendo empate, terá a preferência sucessivamente. O mais antigo na classe especial, ou seja, mais experiente, né? O mais antigo no cargo dentro do Estado, maior tempo de serviço público em geral ou de mais idade. Então, são os requisitos do parágrafo 3º. Caso essa lista tenha empate, nós temos aí os critérios de empate. Parágrafo 4º, vem comigo aqui. Na hipótese de vacância do cargo de delegado-geral, assumirá a diretoria-geral o delegado-geral adjunto, na qualidade de presidente do Conselho Superior de Polícia, para, no prazo de 10 dias, convocar nova eleição que deverá ser realizada dentro de 30 dias da publicação, né? Então, aqui que ela está colocando aqui, no caso de vacância, né? Então, na caso de vacância do cargo de diretor-geral, vai assumir quem? O delegado-geral adjunto, que é o substituto, né, imediato do delegado, ok? Então, bacana, tranquilo aí. Então, ele também vai ser o presidente do conselho nessa situação, tá? Ele tem 10 dias aí para convocar a eleição e essa eleição será realizada dentro de 30 dias, né? Dica para vocês, meus amigos, preste atenção, cara. Rapaz, eu adoro essa vida de concurseiro. Aí nós vamos fazendo concurso um atrás do outro, nós vamos percebendo. Cara, e aí o seguinte, o filme é o mesmo, tá? Por exemplo, voltando aqui, cara,
Dica de concurseiro, o cara coloca prazo, coloca quantidade. Rapaz, examinador adora cobrar prazo. Então, ó, qual que é? Ó, então é o seguinte, ó, prazo de 10 dias para quê? Para convocar nova eleição. E ela será realizada em até 30 dias, dentro de 30 dias, cara. Então, prazo, cara, você tem que abrir o olho. Bacana. O artigo 12º, o artigo 12 da lei, ele traz as competências do delegado geral. Tá? Dada a importância desse cargo, porque este cara aqui é o dirigente máximo da instituição, e eu digo para vocês, cara, aí é conselho, aí não é aula, não. Não entre em rota de colisão, tá? Rota de colisão com esse cara, tá? Porque esse cara é o dirigente máximo. Vem comigo aqui, olha só. Compete ao delegado geral, tá? Ou seja, o cara, então dentro da estrutura, tá? Vai ter lá uma unidade chamada diretoria geral. E esta unidade compete o quê? Olha só, o delegado geral, dirigir e representar a Polícia Judiciária Civil. Então ele é o dirigente máximo, tá? Ele representa a Polícia Judiciária Civil. Tá? Presidir o Conselho Superior de Polícia, que é o quê? O órgão de direção, de decisão colegiada, né? Indicar para a nomeação o delegado-geral adjunto de Polícia Judiciária Civil, os diretores, assessores, corregedores, coordenadores e gerentes. Né? Parou. Eu tenho que explicar esse cara aqui. Tá? Então, cara. Isso aqui diz ao provimento dos cargos. Tá? Primeiramente, ele diz o quê? Ó, indicar. Então, amarelinho na palavra indicar. Amarelinho nesse cara aqui. Tá? Vamos lá. Cargos, né, de comissão. Todos esses cargos aqui, ó. Delegado geral, adjunto, diretores, assessores, corregedores, coordenadores e gerentes. Todos esses cargos são cargos em comissão. Cargos comissionados, tá certo? Cargos comissionados são aqueles de livre nomeação e exoneração a critério do dirigente máximo do poder. No caso aqui, no nosso aqui, o chefe quem? É o governador. Ele é o cara. Tá? O que a lei diz? Ele diz o seguinte, ó governador, para você escolher o cargo de delegado geral, o cara tem que ser delegado, ativa, classe especial, curso superior de polícia e mais de 35 anos. Falei para você? Ok. Esse cara ele vai ter um mandato de 2 anos por mais 2. Bacana, fechou. Então é o seguinte, do cargo do DG, tá, poderá ser lista tríplice, ok? Bacana. Agora, uma vez que o cara assumiu, olha a intenção do legislador. O cara que escreveu isso aí, o cara sabe. Né? A intenção do legislador. Ó, DG, então você é o cara de confiança do governador. Governador, então você tem que o seguinte, governador, que dar um voto de confiança para ele montar a sua própria equipe, seu próprio time para dirigir a PJC. Então, ele falou o seguinte, então, o delegado geral vai indicar para a nomeação, tá? O delegado vai indicar, ok, o delegado geral adjunto, seu substituto imediato, tá? Os diretores, os assessores, corregedores, coordenadores e gerentes. Ó, tá aqui. Bacana, vamos lá, né? Quarta competência. Olha como o cara vai empossar, tá? Ele vai empossar novos delegados, escrivãos, investigadores, integrantes do quadro administrativo da Polícia Judiciária Civil, nomeados por concurso público, observado a ordem de classificação. Empossar. Então, como é que funciona isso? Existe o concurso. Tá? Depois do concurso, ele é homologado, você foi aprovado dentro do número de vagas. Tá? Então, existe o concurso, você foi aprovado dentro do número de vagas. O governador, ele vai nomear. Tá? O governador que nomeia, o governador que demite, o governador que exonera. Tá? Ele, ó, ninguém pode... É ele, aqui no estado é assim, é ele. Então, ele vai nomear. Tá? Nomeou. Aí o servidor vai ter que tomar posse, ou seja, vai ter que atender os requisitos do edital, tem que ir lá se apresentar e posse. Quem que vai empossar esse pessoal? Quem vai empossar esse pessoal é o DG.
Tá? Professor, quem que imposta o DG? Quem imposta o DG, você já sabe quem que é, o governador do estado. Faz sentido? Claro que faz sentido, cara. Cara, aqui você vai aprender, cara, você pode ter certeza. Tá? Aqui você vai aprender. Eu tenho muita experiência nessas questões administrativas, essas leis, organização, estatuto, né? Então, empossar os novos delegados, escrivões, investigadores, integrantes do quadro administrativo da Polícia Judiciária Civil, nomeados por concurso público observado a ordem de classificação, benefício de ordem de concurso. Ok. Auxiliar quando solicitado imediatamente e diretamente o governador do estado em assuntos relacionados à Polícia Judiciária Civil, né? Rapaz, aqui, ó, ele deu uma retirada de quem? Do secretário da Sejusp, né? Aí você olha aqui, né? Olha a Ciumeira, né? Olha a Ciumeira. Isso aí é porque eu já estive lá, né? Olha a Ciumeira, né? A Polícia Judiciária Civil é um órgão desconcentrado vinculado a qual secretaria? Você já deve saber. Isso, ao CESP, né? Secretaria de Estado, a CESP, perdão, a Secretaria de Estado de Segurança Pública, ok? Então, ele está vinculado, mas não está subordinado. Você está subordinado aonde? Opa, lá no GOV. Então, ele tem canal direto com o homem. Olha aqui, artigo 12.5, ó. Auxiliar quando solicitado. Ó, quando solicitado, governador, vem cá, meu filho, hein? Imediata e diretamente, sem intermediários, ó. Imediata, na hora, o governador do estado, em assuntos relacionados à Polícia Judiciária Civil, né? Canal direto de comunicação, né? Sexto, promover a remoção dos policiais civis, observadas as disposições legais. Então, os atos de promoção são editados por quem? São editados pelo DG. Autorizar o policial civil a ausentar-se do estado a serviço para participar de cursos de especialização, seminários relacionados à atividade policial. Aí, uma coisa importante, né, que eu tenho que dar uma ampliada no nosso estudo. Ó, o policial vai sair do estado, tem que ter autorização de quem? Do diretor geral. O servidor vai se ausentar do país. Do país é autorização do GOV, tá? Autorização do GOV. 8. Determinar às autoridades policiais a instauração de inquéritos policiais e demais procedimentos de persecução criminal e administrativo disciplinar. Então, ele pode determinar a abertura de inquéritos, né? Avocar, o que é avocar? Trazer para si, né? Avocar excepcional e fundamentalmente o inquérito policial e outros procedimentos para a redistribuição. Tá aí, olha aqui, rapaz, importante demais, cara, esse nono aqui. Vocês viram com o nosso grande mestre, professor Marciano Xavier, o inquérito policial. Eu não vou falar nada sobre isso, porque eu sei muito pouco sobre isso. Então, o delegado, ele é o presidente do inquérito, ele tem a sua autonomia para as suas convicções, não é isso? Ok, está lá. Aí é o seguinte, um delegado lá está fazendo bobagem, tá fazendo bobagem. Eu vi um caso sobre isso, tá? Teve aquela questão do estupro coletivo aí, lá numa favela do Rio de Janeiro. E aí um cara filmou, publicou, uma coisa horrível, né? Abominável. Aí o delegadão falou, lá do crime eletrônico, de internet, a delegacia especializada disso aí, o cara chegou lá, não, a menina que é culpada, ameaçada, 12 capanga na menina, coitada. Tá? O DG avocou a atribuição do inquérito do sujeitinho, que é um sujeitinho, um cara desse, que pode ter certeza que um cara desse, ele não aqui na terra, mas tá? Vai responder por esse débito, né? Que Deus o tenha, né? Tal. Ele fez o quê? Ele avocou e redistribuiu para a Delegacia de Defesa e Proteção da Mulher. Então, essa competência aqui, só ele pode fazer isso, cara. Só ele, tá? Então, olha aí, ó, só ele, hein? Muito importante, tá? 10. Supervisionar, coordenar, controlar, fiscalizar, sistematizar e padronizar as funções e princípios institucionais da Polícia Judiciária Civil. Nós vimos lá atrás, na primeira aula, que um dos princípios da PJC é a uniformidade de procedimentos e padrões, né? Olha aí, PJC.
gerir as atividades referentes à administração de pessoal, patrimônio, orçamento, finanças e serviços gerais, ou seja, ele é o ordenador de despesa, ele tem aqui é o pleno exercício da atividade da autonomia, né, da autonomia administrativa e financeira concedida pela lei, essa lei 407, né? Propor ao titular da propor, né, porque também não pode interferir no secretário, né, ao titular da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, no caso agora é o CESP, né, programação orçamentária e financeira da instituição, ou seja, a proposta orçamentária da PJC não vai diretamente para o governador, ela é parte integrante do orçamento do CESP, isso que está dizendo isso, parte integrante. Só que dessa parte integrante ele tem autonomia, tá? Isso é muito importante. O que acontecia tempos atrás? O cara do CESP podia tirar o dinheiro e mandar para a polícia assim por diante. Agora não, só lá, né? Porque ele passou a ter a ordenação de despesa. Enviar ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública os atos de progressão dos servidores da Polícia Judiciária Civil para validação do governador do Estado. Então está aqui para vocês. Tá? Então, ele envia diretamente para o governador do Estado os atos de progressão, que pode ser vertical ou horizontal. Né? Nesse item 13 aqui, né, muito sabe o estatuto, porque a regra geral é mandar para a SAD e a SAD manda para o governador. Né? Então, aqui já vai direto para o governador, dada a autonomia administrativa e financeira. Suspender o direito de policial portar arma de fogo, porque uma das prerrogativas da carreira é o porte de arma, por conveniência disciplinar, recomendação médica ou psicológica. 15. Zelar pelo cumprimento do Estatuto da Polícia Judiciária Civil, 16. Empenhar, liquidar e pagar as despesas, além de outras atribuições de ordenador de despesas da unidade gestora. Qual outras, né? Prestar contas, né, cara? A pior coisa que tem o cara que é ordenador de despesa é o tal da prestação de contas, cara, a auditoria do TCE, da Controladoria Geral do Estado, é complicado, hein? 17, perdão. Propor o equilíbrio entre unidades observadas a lotação setorial ou regional e os requisitos de provimento nos termos desta lei e regulamento específico. 18. Exercer os demais atos necessários à eficaz administração da instituição policial, ou seja, o DG, o diretor-geral, ele tem aí 18 competências na sua alçada, né? Gente, agora é o seguinte, vamos lá. Seção 1, Diretoria Geral Adjunta. Gente, no estado de Mato Grosso, nós temos o quê, ó? Nós temos o quê, gente? Nós temos sempre a ideia do substituto. Tudo que é adjunto, ele está junto com o cara, tá? Ele vai, ó, assessorar o cara, entendeu? Na ausência do titular, vem o adjunto, tá? Então, essa é a ideia do adjunto, tá? A Diretoria Geral de Adjunto vai ser uma pessoa, vai ser o diretor-geral adjunto, o 02, né? Unidade de Direção Superior, claro, faz parte do DG. Tem a missão de assessorar a Diretoria Geral, ou seja, o DG, na definição, implementação, acompanhamento da gestão institucional e substituir ele nos seus afastamentos e impedimentos. Bacana? Legais. Então, esse aqui é o DG, né? Vamos agora para o 13, 14. Nível de decisão colegiada, tá? Então, estamos na seção. Então, ó, o nível de direção superior já passou, tá? Quais são os dois sujeitos lá? É o DG e o DG adjunto. O DG adjunto é legal, né? DGA, né? Não, DGA é a nomenclatura para o comissionamento do Estado. Vamos confundir, não. Então, é o seguinte, lá é o diretor-geral, que ele tem a responsabilidade toda pela instituição, e o seu substituto imediato. Agora é o conselho. Conselho é o quê, cara? Órgão de decisão colegiada. É um colegiado, ó, nível de decisão colegiado. Lembre-se na aula anterior. Tá? O Conselho Superior de Polícia, qual que é o nome do órgão de decisão colegiada da PJC? Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil, de natureza consultiva. Consultiva, opinativa, de deliberação coletiva. Ou seja, tudo lá tem que ser votado. De assessoramento, tá? Constituída pelos seguintes membros natos. Vem comigo aqui, cara. Quem cabe a decisão final? Quem que vai assinar?